Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu sou a Gildete da Gil Comidinhas Saudáveis, tenho 55 anos, tenho um rapaz lindo e maravilhoso de 27 anos e hoje eu vou contar um pouco da minha história para vocês. O vídeo ele vai tratar de assuntos de culinária saudável, de receitas práticas e fáceis no dia a dia. Nós vamos estar aqui batendo um papo, fazendo receitas juntas, todos nós, tá certo? Mas hoje, precisamente, eu vou falar um pouquinho da minha história, desde a minha infância, de quando eu saí lá da minha cidade, que é o interior de Minas Gerais, um lugarzinho, um pequeno distrito lá no Vale do Mucuri, chamado Topázio, perto de Teófilo Otoni. Tá certo? Se tiver alguém aqui, já fala para mim se é de lá. Se você ainda não é inscrito no canal, deixe o seu like, se inscreve, compartilhe, ative as notificações. Se a história vai fazer sentido para você, compartilhe para outras pessoas. Porque aqui é o seguinte, a minha intenção é, se eu conseguir mudar a história de uma pessoa para que ela possa viver com mais qualidade de vida, para mim já vai estar valendo a pena. Porque assim como está valendo a pena, assim como fez sentido na minha vida, o meu estilo de vida, a minha mudança de hábito, então, se fez sentido para mim, me fez ganhar mais vida, me fez ganhar mais saúde, mais disposição, mais energia, gente, isso não tem dinheiro que paga. Então eu quero levar isso para vocês. O primeiro vídeo vai contar um pouquinho da minha história, depois a gente dá sequência. Eu tinha uma ansiedade muito grande de continuar os meus estudos. Eu tinha um desejo tão grande porque eu queria ser alguém na vida. Então, quando eu terminei minha quarta série, eu já tinha 12 anos. E os meus pais falaram que eu tinha que ficar em casa ainda mais um ano, porque eu tinha que aprender algumas coisas antes de sair de casa, para que eu não dependesse muito das pessoas e que eu pudesse também ajudá-las no que fosse possível. Gente, eu tô até gaguejando porque eu não tenho hábito com isso, então vocês vão relevando aí, tá certo? Então, no ano seguinte, o meu pai acertou com um casal de amigos e que eu ia para casa deles para começar os estudos. Aquilo, a minha empolgação, gente, era muito grande. Eu não via a hora de poder sair para poder estudar. E eu ia estudar no melhor colégio que tinha na cidade de Teófilo Otoni. Era o Colégio Estadual Alfredo Sá. Se alguém tá aqui, que é de lá, comenta aqui depois, tá bom, gente? Que eu quero saber. E a minha empolgação era muito grande, vocês não têm noção. Uma pessoa criada no interior, como eu sempre fui criada, ou melhor, na roça mesmo, a palavra certa é essa, na roça. Então eu tinha um desejo, eu estava eufórica para poder ir estudar na cidade. Só que mal sabia eu que o meu pior pesadelo estava prestes a começar. Isso mesmo. Fui morar na casa de um casal amigo, de um casal mestiço, onde o senhor era um negro e a senhora era uma branca. Ela tinha mais 3 filhos e eu era uma intermediária em termos de idade, porque os outros eram um pouco mais velhos do que eu. E o que acontece? Eu tinha uma vida totalmente saudável lá na minha terra e cheguei na cidade, eu não tinha hábitos de muitas coisas. Eu não tinha hábitos de estar comendo, por exemplo, frango de granja, ovos de granja, café de laboratório, arroz, feijão, macarrão. A gente não tinha hábito de estar comendo isso. Então, a nossa comida era a base de verduras, legumes, folhas,
O frango a gente comia geralmente no final de semana e era aquele frango que era criado no nosso terreiro, os ovos também. Então, eu não tinha esses hábitos e isso foi muito ruim para mim. Eu não tinha noção do que viria pela frente. E quando eu cheguei nessa casa, depois que minha mãe voltou, né, para nossa terra, me foi entregue nas mãos um prato, um garfo, uma colher e um copo. E ali eu não entendi o que estava acontecendo. Pegaram aqueles talheres e eu não tinha noção o porquê daquilo. Só que logo mais tarde foi que eu descobri que eu não deveria tocar em nada daquela casa. Absolutamente nada. Eu não ia ter acesso a nada. Então, se eu quisesse uma água, eu não poderia usar um outro copo, eu tinha que usar aquele que me foi dado. A comida, eu só poderia comer aquilo que me era dado no prato. O meu café e o meu lanche, eu só ia comer aquilo que me dava. E fim de papo. Então, gente, era o meu pesadelo que estava começando. Para uma criança que foi criada da maneira que eu fui criada, era uma vida simples, humilde, na roça, mas para a gente não faltava nada. Tínhamos muita fruta no nosso quintal, muito pé de coco, de manga, de banana, de laranja, abacate, pinha, abil, jabuticaba, vocês não têm ideia, banana da terra. E a gente crescia ali na inocência de uma criança, numa vida farta, e a gente era muito saudável naquele tempo, graças a Deus. E então eu cheguei naquele lugar para poder morar, para estudar, mas eu tinha um sonho, eu queria estudar e eu queria ser alguém na vida. Então eu pensei, seja lá o que Deus quiser, e vamos continuar para ver o que vai acontecer. E então começaram as torturas psicológicas, os trabalhos forçados, e eu não entendia qual era a razão que eu estava sendo tratada daquela forma. Gente, o que acontece? Todo trabalho pesado era destinado para eu fazer. E eu não entendia por que ela poupava os filhos dela e tudo era para eu fazer. Então eu tinha que levantar bem cedinho, tinha que arrumar a casa, lavar vasilha, cuidar da casa, sabe? Senão, eu tinha que fazer isso muito rápido, porque eu estudava no turno vespertino, e senão não tinha tempo para eu poder estudar. Porque quando eu chegava da escola, o que acontece? Eu já chegava por volta de 5:30 da tarde, e aí começava novamente, né? A hora do jantar, arrumar a cozinha. Então, enquanto tudo não estivesse tudo limpo, eu não poderia deitar, e muito menos pegar nos cadernos para poder estudar. Então, eu não entendia, sinceramente. Quando me deram uma trouxa de roupa para lavar, gente, não tinha máquina de lavar naquele tempo. E eu lembro que foi muito dolorido para mim, porque na minha casa, a minha mãe cuidava disso. Então, eu lembro que as minhas mãos, gente, isso aqui, olha, eu não sei se alguém já passou por isso, mas isso aqui, gente, sangrou, literalmente sangrou. E para poder continuar e terminar aquilo, eu chorava. E aí falava que era manha, porque eu não estava acostumada, que aquilo logo ia passar. Quando eu ia lavar as vasilhas, depois que tinha terminado de lavar roupa, quando eu ia lavar as vasilhas, gente, eu não aguentava, eu chorava, porque doía demais da ponta. E aquilo era uma rotina diária. E então, foi onde eu percebi que eu tinha um apelido naquela casa, que era escrava do olho azul. Isso me doeu muito. Gente, para mim, os dias eram muito longos. Para mim, os dias não passavam. E eu não via a hora de chegar à noite, onde eu pudesse deitar um pouco e entender o que estava acontecendo. Mas eu cria muito num Deus poderoso, um Deus que cuidava de mim, e que eu pensava, gente, nada disso pode ser em vão.
Por que eu ser uma escrava de olho azul, longe da casa de meus pais, longe de onde ninguém pode me ver, ninguém pode me socorrer? Mas eu sabia que o meu Deus, Ele estava me vendo. Um dia eu lembro que me mandou lavar o banheiro, e como eu não tinha muita experiência de estar fazendo aquele tipo de serviço, era um banheiro muito grande, e quando eu terminei de lavar esse banheiro, a dona chegou para mim e falou que o banheiro não estava bem lavado. Então, gente, ela me deu um banco para subir em cima, olha só. E aí me deu uma vasilha com água e sabão em pó e uma escova de dente, para eu poder lavar cada rejuntozinho do banheiro, de cada azulejo daquele banheiro. E eles não pensaram que eu poderia cair dali de cima, que eu poderia machucar, enfim. Nada disso era pensado. O fato é que o serviço tinha de ser executado. E eu fui passando por tudo aquilo. Era uma situação muito constrangedora, era uma situação muito difícil, era um trabalho muito árduo para mim naquele tempo. Eu lembro que quando faltava água, eu tinha que andar quase 2 quilômetros com baldes pesados, carregando água. E quando chegava a hora de ir para a escola, gente, eu já estava exausta. Eu já não estava aguentando mais nada. Quando eu chegava na escola, eu já não tinha mais ânimo para poder estudar. Mas eu buscava a Deus porque eu sabia que eu precisava daquilo. Eu sabia que eu precisava daquele estudo. E eu pensava comigo mesma que um dia, se Deus quiser, eu venceria. Porque o meu Deus, Ele é maior do que todos os meus problemas. Eu sentia muita falta dos meus pais, de minhas irmãs. A minha irmã caçula tinha 3 anos. E eu sentia muita falta dela. Ai, gente, desculpa. Mas é que quando eu penso em tudo isso, me dá um aperto no coração, sabe? E eu fico pensando que eu sou muito grata a Deus, porque eu passei por tudo aquilo e eu não tive nenhum problema, nenhuma sequela. Como hoje todos, a maioria fala que fica com sequela, com depressão, com isso, com aquilo. E graças a Deus, aquilo só me fez crescer, só me fez fortificar cada dia mais. Foi nesse tempo, gente, que eu adoeci a primeira vez na minha vida. Foi a primeira e última vez que eu entendo por gente que eu adoeci. Que eu tive febre, dor de cabeça, dor de garganta. Eu fiquei de cama 1 semana. Eu acredito que foi por causa de todas essas mudanças que aconteceram comigo. E eu só podia visitar a casa de meus pais quando meu pai mandava buscar. A minha banca ia de ônibus. E aí eu passava um final de semana e na segunda-feira eu retornava para os estudos. E aquilo para mim eu já imaginava o pesadelo que eu ia passar por tudo aquilo de novo. Mas eu não tinha coragem de chegar para os meus pais e contar o que estava acontecendo. Então chegou o momento de minha mãe me buscar e eu ia sair de férias. E para mim seria a melhor coisa da minha vida era sair de férias. Mas a vizinha chamou a minha mãe para conversar e disse que eu não poderia ficar mais naquele lugar. Que ela desse um jeito de arrumar outro lugar para eu ficar, porque ali todos me conheciam como a escrava do olho azul. Era muita maldade, muita judiação que faziam comigo. Então minha mãe acertou o que tinha que acertar e me tirou de lá para arrumar outro lugar para que eu pudesse continuar meus estudos. Gente, essa é a parte da minha história. Se você gostou, curta, compartilhe, porque vai vir muitos vídeos pela frente. O final dessa história, se a gente conseguir aí nesse vídeo pelo menos mais uns 1000 likes, gente, quem sabe? É muita audácia, né? A gente está começando, mas quem sabe? Para eu poder continuar essa história para vocês, tá bom? E eu quero dizer o seguinte, o nosso canal é um canal de receitas fáceis, práticas do dia a dia,
saudáveis e que você pode fazer na sua casa. A minha rotina diária de atividade física na cozinha, fazendo comida, atendendo os nossos clientes, dando dicas para vocês de alimentação saudável, para que a gente possa adquirir mais saúde. Porque quando a gente tem saúde, a gente deixa de ter doenças. Então vai ser um canal assim muito interativo. Vai ter dias que a gente vai poder fazer umas lives fazendo receitas práticas aqui no canal. E eu quero saber se você gosta desse tipo de conteúdo, porque aqui vai ter muita informação para que você possa ganhar saúde, para que você possa voltar novamente, ter vontade de viver, ter ânimo, ter disposição, ter energia. Tá certo, gente? Curta, compartilhe, indique para os seus amigos e ative as notificações para que você possa ser avisado do próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo!